já estamos de volta ao vivo e em cores. Obrigado pelo carinho, é bom demais estar com você. É bom demais também ter você conosco nessa super programação. Hoje falando sobre gripes e resfriados aqui no Vídeo Saúde, com o Dr. André Bueno, médico infectologista e também professor de infectologia da PUC Campinas. Brilhantemente está nos esclarecendo, colocando a diferença entre gripe e resfriado, os agentes. A gente está entendendo, Quando a gente entende, não só a gente se cuida, como passa adiante as informações corretas. É isso que a gente quer. Esse é o Vídeo Saúde, tem essa tônica, viu? Doutor, a gente foi às ruas, né? E a gente foi perguntar para as pessoas, né? A gente foi ouvir das pessoas algumas dúvidas, algumas curiosidades. Começa a pergunta agora. Meu nome é Erika Marques. Eu gostaria de saber quais os cuidados que a gente tem que ter com as crianças com gripe nesse tempo de agora. E aí, doutora, assim, os cuidados com as crianças. Porque é interessante essa pergunta, doutor, assim, porque de repente a gente viu que ela tem uma criança no colo ali. Mas muitas crianças recém-nascidas, aí o vô, a avó, o tio, a tia, um amigo, vai lá visitar, todo mundo quer pegar a criança no colo, é a cara do pai, papai da mãe, pega todo mundo. Ou seja, e as crianças nessa época que as temperaturas são baixas, elas estão bem protegidinhas, mas estão no colo de todo mundo, doutor. E aí? Em relação às crianças, é importante um cuidado adicional nessa época, justamente porque elas são mais vulneráveis, pelo fato de elas ainda não terem entrado em contato com esse monte de tipo de vírus que podem causar os resfriados e a gripe, e então não tem a imunidade ainda contra esses vírus, então tem um risco maior de se infectarem. Então, se eventualmente uma pessoa que estiver com sintomas, né, for visitar a criança, tem uma chance considerável dela transmitir o vírus à criança. E se a criança se infectar, como ela não tem as defesas, ela tem o risco de ficar doente. Doutor, é o ideal, eu volto a insistir nessa questão das crianças assim, por exemplo, a criança recém-nascida, evitar aglomeração, né? E, então é ideal a mamãe e o papai que querem também, com orgulho, claro, desfilar com a criança, né? Então querem mostrar para todo mundo, então leva a criança no shopping, leva a criança em eventos, até em igreja, doutora, se eu sou o padre, é o ideal nesse primeiro momento a mãe levar, expor a criança nesses contextos todos onde tem muita gente ou deixar mais em casa, tranquilinho, para que a criança assim vá adquirindo com o tempo essas resistências, doutor? Então, é justamente isso, né? Como nesse momento a criança não tem ainda os anticorpos, né, principalmente contra os vírus respiratórios, né, que a gente está falando, é um momento que não é ideal expor a criança a esses ambientes, porque tem uma circulação mais intensa de vírus, né, os vírus não conseguem circular, né, são ambientes mais restritos, então tem um risco grande da criança se infectar. Doutora, as pessoas começaram já a participar, eu quero a sua pergunta, 0800 777 0021, estamos ao vivo entrando na sua casa, aproveita com o médico, nós estamos ao vivo, minha gente. Vários outros canais, a gente respeita todo mundo, é claro, assim, mas assim, são muitas programações gravadas, onde você tem que sentar, cruzar o braço e assistir, não pode perguntar, não pode, aqui não. Aqui não, aqui você tem voz, você tem vez, você liga, você participa, você interage, você manda sua pergunta, a sua pergunta chega até aqui, eu leio, encaminho para o médico, estamos ao vivo. Duvida disso? Experimente. Ligue para a gente, 0800 777 0021 e faça não só a sua pergunta, mas também o seu pedido de oração. Nós temos um carinho, temos sempre o carinho, a alegria, a satisfação de poder interagir com você. Por isso que a Rede Século XXI, ela faz essa programação, a maioria dos seus programas são sempre programas ao vivo para ajudar você. E como fez aí a nossa amiga Kátia Renata Oliveira Martins, de São José do Rio Preto, São Paulo. Obrigado, Ana Kátia. Primeira pergunta que chegou, olha aqui. Ela está perguntando qual é o melhor tratamento, aí ela colocou um outro ingrediente, a rinite, né? Ite a gente sabe que é inflamação, infecção, inflamação. Rinus, né? Então, ela pergunta, qual é o melhor tratamento para rinite? Explica, doutora, rinite, sinusite, o que é esses um monte de ite aí, doutor? Né? No caso, assim, nessa época é muito comum ter infecções do trato respiratório superior. Então, no caso, a gente está falando de gripe, resfriado, mas assim, se a gente for olhar anatomicamente, elas são rinossinusites, na maioria das vezes. Nesse caso específico, Rino, nariz, região do nariz, doutor. Sinus, né? Isso, os seios da face. Os né? seios da face. Essas cavidades que a gente tem, etc. Isso, então toda essa região costuma ficar inflamada decorrente da infecção. Então, no caso da rinite, né, a manifestação clínica disso seria a obstrução nasal, a coriza, né?
E aí depende da etiologia, da causa, né? Se for uma rinite alérgica, aí o tratamento vai se basear em identificar os possíveis alérgenos envolvidos, medicações antialérgicas, enfim. Se for uma rinite por causa de infecção, aí isso que a gente está falando. Aí o tratamento, na maioria das vezes, é sintomático, né? Lavagem nasal com soro fisiológico, uma boa hidratação. Então, depende um pouquinho da causa da rinite, da causa dessa inflamação para direcionar o tratamento. Dentro desse tema, por respeito ao nosso telespectador, nós temos uma pergunta. Vamos lá, o povo tem voz, o povo tem vez, o povo fala aqui, o povo pergunta, vamos lá. Oi, meu nome é Gabriela. Eu gostaria de saber o que a gente faz nessa época do ano quando o nariz fica entupido. E aí, doutor, quando o nariz fica entupido, e daí? Suar o nariz, limpar o nariz, colocar soro, o que a gente tem que fazer? Então, para esse sintoma, né, de congestão nasal, o que mais ajuda é fazer uma higienização com o soro fisiológico. Então, tentar, assim, a todo momento, né, várias vezes ao dia, higienizar o nariz com o soro fisiológico. Então, seria aplicar o soro fisiológico, se for possível, até com uma seringa, tentar uma remoção mecânica mesmo dessa secreção, para ajudar a aliviar o sintoma. Agora, doutor, assim, o soro fisiológico é o melhor método para desobstruir. Mas tem muitos medicamentos, doutor, que, entendeu? É um sprayzinho, é um negócio que você coloca e cheira, etc. Né? Então é paliativo isso, não é o ideal. Não, tem algumas medicações que podem ajudar também, né? Por exemplo, tem alguns vasoconstritores nasais que podem ser usados em algumas situações, corticoides nasais, né? Que, na forma de spray, enfim. Então, são medicações que podem ajudar, mas principalmente nesses casos de infecção, a gente tenta sempre orientar, se basear o manejo no soro fisiológico, porque são medicações que também não podem ser utilizadas com uma frequência tão elevada. Isso que eu ia dizer, doutor, assim, tudo isso, mas o ideal sempre é passar num clínico geral, passar num médico antes, que ele vai indicar, ele vai ver, ele vai fazer, vou colocar aqueles aparelhinhos todos assim, vai ver como é que está a obstrução, o teu septo nasal, enfim, mas nada de chegar na farmácia e comprar por conta. Mas isso está na cultura do brasileiro, por mais que a gente defenda aqui, cuidado com a automedicação. Todo medicamento que está lá na farmácia, ele tem um princípio ativo, que pode ter efeitos colaterais. Isso já aprendemos aqui no Vídeo Saúde. Então, antes de mais nada, né? Porque tem muita gente, doutor, assim, que tem uma farmácia em casa praticamente. Você vai lá na farmácia, já sabe que a temperatura vai baixar e já antecipa e já compra um pacote aí de medicamento para levar para casa. É o ideal, doutor? Então tem esse perigo de automedicação, né? Tanto que eu falei assim, algumas dessas medicações que podem ser usadas para aliviar esse sintoma de congestão nasal, têm princípios ativos que não podem ser usados com uma frequência muito elevada e que podem, inclusive, provocar intoxicações em crianças, enfim. Então, essa é uma questão importante. Um dos principais estratégias aí para a congestão nasal que não tem um efeito maléfico seria a lavagem com soro fisiológico. Isso é importante, gente. Isso todo mundo pode ter em casa. Pode ter em casa. Não tem contraindicação, que é um soro fisiológico, é uma água um pouco mais trabalhada, né, doutor? Assim, então, isso para limpeza é ideal você ter. E aquelas inalações, doutor, assim, que de repente assim, muita gente tem aqueles aparelhinhos, inalador, assim, e vai lá com aquele, né, coloca umas gotinhas de um medicamento lá e vai inalando. Isso também ajuda, doutor? Então, esse já é um outro princípio do tratamento, que é tentar deixar as vias aéreas mais umidificadas, né? Acontece também nessa época do ano o tempo ficar mais seco, né? E essa secura do tempo pode atrapalhar a resposta da via aérea a esses agentes, né? Se o tempo estiver muito seco, a gente pode ter algum problema aí com a formação do muco, né? Que é uma camada protetora aí das vias aéreas. E a gente fica com a superfície de toda a árvore respiratória exposta, né? Então, essa estratégia, né, de tentar umidificar as vias aéreas, seja mantendo-se bem hidratado ou fazendo inalações, manter o ambiente com uma umidade um pouco maior, isso pode ajudar também. Agora, umidificar as vias aéreas, né? Mas umidificar o ambiente, né? Então, é aconselhável, por exemplo, assim, colocar, a gente viu até a pergunta ali que o Carlos fez, assim, colocar assim, uma jarra, um baldezinho ali no quarto, na sala, com água, claro, assim, isso ajuda, doutor? Ajuda a umidificar o ambiente? Assim,
um hábito comum, né, que as pessoas têm e pode ajudar. É difícil a gente saber exatamente o quanto que essa Atrapalhar estratégia... não vai, só é não esbarrar e derramar, né? É difícil saber o quanto que essa estratégia, né, tem impacto em termos de umidificação do ambiente de fato, né? Mas é o que o senhor falou, é um recurso que não vai trazer um malefício e pode ser que ajude a umidificar o ambiente. A gente sabe que um ambiente menos seco, ele favorece aí essa resposta favorável da via aérea. E o ar-condicionado, doutor? Tem muita gente assim que vai dormir a noite inteira, deixa o ar-condicionado ligado, além do que já trabalha no dia a dia e vai dormir assim com o ar-condicionado ligado. Ou, enfim, né, o ventilador, a questão do calor. Mas o ar-condicionado, doutor, isso tem algum reflexo, tem alguma consequência aí, doutor? Ou não? Ou vai depender da resistência de cada um? Então o ar-condicionado ele pode influenciar nesse ponto mesmo da umidade do ar, né? Ele pode deixar o ambiente mais seco, em geral isso acontece, e aí a gente tem essa cascata de fatores, né? De a gente poder ter alguma interferência aí no muco que protege a via aérea. O ar-condicionado esfria, mas deixa o ambiente mais seco. Isso, exatamente. E ambiente mais seco vai prejudicar a respiração, vai obstruir as vias aéreas. Isso, por aí vai causar um desconforto. Um desconforto, vai interferir nessa camada de muco que protege a via aérea. Só reforçando que isso em si não vai provocar infecção, não vai te deixar gripado ou resfriado. Mas é um fator que pode influenciar na resposta a esses agentes. Quem fuma, doutor, assim, quem tem esse vício do cigarro, enfim, além de ser, claro, prejudicial, as várias substâncias que está inalando, que está colocando para o pulmão, mas deixa mais vulnerável, é mais vítima, né? Fica mais vitimizado dessa questão, fica mais fraco, mais fragilizado, doutor, para pegar esses tipos de, ou uma gripe ou um resfriado? Também, as pessoas que têm o hábito de fumar, também tem as vias aéreas dessas pessoas não ficam tão seguras, tão protegidas como das pessoas que não fumam. Então, fora todos esses outros malefícios do cigarro, né, em termos de aumento de risco de câncer, outras doenças, próprias doenças pulmonares, tem esse papel também de atrapalhar a resposta das vias aéreas superiores. Entendi, olha que interessante. Vamos às ruas, o povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta aqui no Vídeo Saúde. Eu gostaria de saber se eu posso praticar atividades físicas intensas enquanto gripada. E aí, doutora, a pessoa está gripada, lá fora está frio, lá fora a temperatura não está tão agradável, enfim, então eu não vou fazer exercício físico, né? Para me proteger de pegar um resfriado, enfim, então eu não vou fazer. Ou eu tenho que fazer, doutor? Na verdade, nesse momento que a pessoa está doente, já com gripe, muito possivelmente ela não vai conseguir fazer, né? Porque quando é gripe de fato, né, que é aquelas diferenças que a gente comentou no início, os sintomas são muito mais intensos do que no resfriado. Dor de cabeça, febre, etc. Então... Isso, a dor de cabeça, a febre mais alta, o mal-estar, as dores no corpo. Então, muito possivelmente, a pessoa não vai ter disposição, não vai ter energia para praticar atividade física. Entendi. Doutor, voltando assim, me lembrou dessa diferença entre gripe e resfriado. Assim, a gripe, ok, o vírus está ali, se você não se cuidar, a mão, enfim, ele vai passando, né, de geração para geração. O mesmo acontece com o vírus aí do resfriado, ele também vai contaminando? Os dois são agentes de contaminação, doutor? Isso, tanto o vírus influenza, né, que é o agente causador da gripe, como todos esses vírus que podem provocar resfriado, é o mesmo mecanismo de transmissão. Então, os cuidados em relação à transmissão são os mesmos, né? A transmissão respiratória e transmissão por contato ou nas mãos ou com superfícies contaminadas. Olha, gente, quantas informações valiosíssimas. Eu quero a sua pergunta, você que está acompanhando agora, você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Não tente trocar de canal, porque aqui estamos ao vivo para ajudar você. Essa intenção do Vídeo Saúde, com tantos anos aí no ar, graças ao bom Deus, viu, gente? Vou chamar o nosso intervalo, dá tempo de você ligar para alguém, fazer a sua pergunta e mandar para a gente, viu? A gente volta já só para você.